Bom dia, bom dia, bom dia. Aula de hoje, domingo, 18 de outubro, da nossa sequência, continuação do nosso estudo bíblico sobre toda a Bíblia em um ano. Estamos desde janeiro, começamos o livro de Gênesis e, livro por livro, estudando a palavra de Deus, chegamos hoje à carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, a cidade de Éfeso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o prazer de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, na qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 12, ele fala também, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 14, também ele fala, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E Paulo vai falar, versículo 18, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O pastor David Keelan gravou num louvor falando desse versículo: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, baseado em Romanos 1, versículo 18, para que os olhos do coração, os olhos do entendimento sejam abertos para contemplarmos, aquilo que Deus quer fazer. Título da lição de hoje, a glória de Deus na vocação cristã. Versículo chave, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra nessa manhã. Mais uma vez eu oro para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que a nossa compreensão daquilo que Paulo escreveu para aqueles irmãos ali naquela cidade, e que os estudiosos vão dizer que essa carta era mais abrangente, fala para nós hoje e venha falar a cada coração de cada irmão que está online agora, que separou, visitantes, amigos que estão participando dessa aula de EBD, dessa manhã de domingo, ou em outros dias da semana, em qualquer hora, que a tua palavra poderosa, a tua palavra maravilhosa, a tua palavra que é verdade, que liberta, venha de encontro à nossa necessidade, que transforme a nossa vida, e que ela mude a nossa forma de pensar, viver, porque é para isso que o Evangelho foi pregado, para que através dele nós tenhamos vida, transformação, libertação, salvação e uma eternidade contigo. Eu oro por cada pessoa que está nos acompanhando, eu coloco cada vida no teu altar nessa hora, pedindo a tua bênção e direção, Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A carta de Efésios é considerada por muitos como a coroa de todos os escritos paulinos, é uma verdadeira joia teológica e literária. Logo nos primeiros versículos, Paulo se identifica como o autor dessa carta,
E a autoria paulina é incontestável quando levamos em conta o testemunho da igreja primitiva. Paulo escreveu Efésios quando se encontrava preso. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 3, 1, eu leio para os irmãos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E capítulo 6, versículo 20, Paulo vai falar sobre a questão da situação que ele está vivendo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, a situação de Paulo na hora, no momento, os dias, não sabemos quanto tempo ele demorou redigindo todas essas instruções tão poderosas. O tempo não precisamos, mas o local precisamos. Preso. Paulo estava e tinha um propósito, né? Do jeito que Paulo era, Deus sabia que ele tinha que estar realmente preso para poder ter tempo livre para trazer para nós cartas tão preciosas, ensinamentos, tratados teológicos tão poderosos. Paulo provavelmente escreveu Colossenses, Filipenses e Filemon durante esse mesmo período de aprisionamento. Então, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Essas 4 cartas, estudiosos vão dizer que datariam desse período de prisão de Paulo. A evidência favorável a um aprisionamento romano parece ter maior peso. A tradição confirma essa conclusão. Assim, é plausível sugerir que Paulo tenha escrito essa carta de Roma por volta de 60 a 61 anos depois de Cristo, quando se encontrava preso na casa em que alugara. Eu já li para os irmãos, mas vamos ler mais uma vez, lá em Atos, né? Expliquei aqui que hoje o que a gente vê nos jornais, né, de políticos, autoridades que são decretados sobre elas prisão domiciliar. Isso não é algo novo, né? É algo que já existia. O apóstolo Paulo, Atos 28, versículo 30. E ficou Paulo 2 anos inteiros na sua própria habitação, em que alugara, recebia a todos quando vinham vê-lo. Então, pregando o evangelho do reino, ensinando com liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Nesse período de 2 anos de prisão em Roma, prisão domiciliar, ele não poderia se deslocar para lugar nenhum, ele não poderia sair dali, as pessoas vinham até ele, e ele pregava, como o texto de Atos fala, e escrevia, recebeu de Deus essas instruções tão poderosas. A cidade de Éfeso, para o qual ele escreve. O cristianismo provavelmente chegou a Éfeso com Áquila e Priscila. Já vimos relatos sobre eles, né? Isso deve ter acontecido, em Atos Apóstolos falamos sobre eles. Quando Paulo fez uma breve parada na cidade em sua segunda viagem missionária, está lá em Atos 18. Em sua terceira viagem, ele permaneceu na cidade por quase 3 anos. E o evangelho se disseminou por toda a província romana da Ásia. Atos 19. A cidade era um centro comercial, político e religioso. O templo de Artemis, Diana, né, a famosa Diana dos Efésios, tinha sua sede em Éfeso. Como grande centro comercial da época, rivalizava com a Alexandria e a Antioquia. Comercialmente, né, vamos dizer assim, né, havia uma disputa comercial de Éfeso com Alexandria e Antioquia. Depois de Paulo, Timóteo liderou a igreja ali por algum tempo. 1 Timóteo, capítulo 1, 3, fala sobre isso. Mais tarde, a cidade serviu como base de operações para o apóstolo João também. Então, passou por ali Paulo, passou por ali Timóteo, liderando aquela igreja, e depois João também
serviu-se daquela igreja como base de operações e viagens missionárias. Destinatário. Vários fatores indicam que a carta aos Efésios foi uma circular, ou seja, um tratado doutrinário em forma de carta enviado a várias igrejas da Ásia Menor. A expressão em Éfeso, capítulo 1:1, não é encontrada em alguns bons manuscritos gregos. Um outro fator é que não encontramos referências sobre controvérsia nessa carta, algo que é comum encontrarmos nas outras epístolas de Paulo. E isso se explica naturalmente pelo fato de que essa carta não se trata de problemas de uma igreja em particular, tendo em vista que Paulo exerceu um ministério missionário em Éfeso por quase 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 31. Era hábito seu mencionar os nomes de muitos amigos nas igrejas às quais escrevia. A ausência desses nomes nessa carta apoia fortemente a ideia do seu caráter circular ou encíclico. Provavelmente foi enviado primeiro a Éfeso por meio de Tíquico. Com toda certeza, a cópia da igreja de Éfeso foi preservada, passando a compor posteriormente o Corpus Paulinum, o grupo de cartas de Paulo incluso no cânon do Novo Testamento. Um bom grupo de eruditos entende que essa talvez seja a mesma carta chamada dos de Laodiceia em Colossenses. Segundo o costume da época, as igrejas intercambiavam as cartas recebidas, formando coleções a fim de terem um material ético doutrinário mais amplo para a sua orientação. Muito importante esse detalhe aqui nós entendemos e nos atentarmos a isso. Especificamente, por isso que Éfeso é uma carta assim, uma carta magna, se podemos dizer, né? Porque Paulo não está direcionando, como nas outras, a pessoas, falando nomes, situações, problemas locais, como vimos aqui em Corinto, né? Situações de Corinto, situações específicas de Roma, daquela cidade, daquela realidade, daquela igreja ali. Diferente, Paulo aqui em Éfeso não aponta nomes, né? Paulo vai falar de forma geral. E estudiosos vão dizer que, por causa disso, as cópias, eram feitas várias cópias das cartas de Paulo, da original, e essas cópias andavam pelas igrejas, pelos grupos de irmãos, como base doutrinária, como orientação da palavra de Deus para o procedimento daquela igreja que estava naquela cidade, para o procedimento do dia a dia, da liderança, das famílias, no trabalho cristão, no bom testemunho. Então, a carta de Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso não ficou só em Éfeso. Ela andou, ela percorreu outras cidades, ela percorreu outros continentes e, com certeza, trouxe orientação e direção para outras pessoas além dos irmãos da cidade de Éfeso. Muito importante nós termos essa compreensão e entendemos essa amplitude do que Paulo está falando aqui para os irmãos ali em Éfeso, não apenas em Éfeso. O propósito dela, de sua teologia, vários objetivos. Ele ensina aos crentes judeus e os gentios formarem uma unidade em Cristo. Essa unidade deveria ser demonstrada pelo amor fraterno e recíproco. Paulo usa tanto a forma substantiva como a forma verbal para expressar a ideia do amor ágape na carta aos Efésios. 19 vezes no total, cerca de 1/6 do uso total dessa expressão em todas as cartas de Paulino. Éfeso começa e termina falando do amor. Éfeso começa e termina falando do amor. Então, essa dificuldade que nós já percebemos nas cartas anteriores, dos judeus com os gentios, da separação, das barreiras culturais, das barreiras religiosas, dos preconceitos. Paulo vai ser enfático nisso, né? Paulo vai voltar a falar sobre isso e falar, gente, nós somos um só corpo, somos pertencentes a uma só família espiritual, estamos ligados a Cristo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo na terra, e devemos viver este amor, devemos pregar este amor com
alegria e sendo fiéis àquilo que Ele fez lá na cruz, quando nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Essa forma implícita de Paulo vai nos mostrar também outros temas que ele trabalha junto com o amor: a graça, a predestinação, a eleição, a reconciliação, a união com Cristo. Efésios expande a teologia de Colossenses, uma espécie de carta gêmea, especialmente no que tange à cristologia. Um aspecto central da mensagem de Efésios é a recriação da família humana, de acordo com a intenção original de Deus. A nova criação destrói a concepção errônea de que Deus aceita os judeus e rejeita os gentios. Paulo afirma que essa distinção foi abolida com a morte sacrificial de Cristo. Dessa forma, não há mais obstáculos para a reunificação da humanidade como povo de Deus, tendo Cristo como cabeça. O novo corpo, a igreja, foi dotada do poder do Espírito Santo para capacitar os crentes a viver e a colocar em prática os novos padrões dessa nova vida em Cristo. Em resumo, podemos dizer que a ênfase central de Efésios é a unidade da igreja em Cristo por intermédio do poder do Espírito Santo. A nova criação destrói a concepção errônea de que Deus aceita os judeus e rejeita os gentios. Essa distinção foi abolida com a morte sacrificial de Cristo. Paulo vai firmar isso. Paulo vai mais uma vez estabelecer, lutar e chamar a atenção dos irmãos ali para esta verdade tão poderosa que deveria estar na prática do dia a dia deles, na vivência do Evangelho. Conteúdo resumido, a introdução. Ele fala que foi chamado para ser apóstolo por vontade de Deus, né? E os crentes são chamados para serem santos e fiéis em Cristo. O propósito de Deus em Cristo, né? O argumento da carta de Efésios, diz o teólogo The Glory of God in the Christian Kelling, de 1943, vai falar que a oração de Efésios 1, em forma de hino pela obra redentora da Trindade Divina, onde ele vai repetir, eu destaquei aqui no começo, para o louvor da sua glória. Então, fomos criados para darmos louvor e exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Propósito da nossa vida. O para que Jesus nos alcançou, o por que Jesus nos alcançou. Paulo enfatiza isso no início da sua carta e nós precisamos tomar posse disso. A minha vida aqui na terra, a sua vida aqui na terra é para o louvor da glória de Deus. É para exaltar o nome e glorificar o nome do Senhor Jesus. Se não for assim, não há sentido. Como o Fernandinho cantou lá, né? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, uai, por que estou aqui? Qual é a razão de estar aqui? Se não for para louvor da glória, como Paulo diz aqui várias vezes no primeiro capítulo de Efésios, né? E o propósito de Deus para a igreja. Novamente percebemos uma estrutura elaborada no argumento. No capítulo 4, Paulo apresenta, vamos lá para o capítulo 4, uma tríplice base para a unidade. Vamos para ela, capítulo 4. Vá comigo lá para o capítulo 4. Muito especial. Rogo-vos eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada
a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é também, que tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu, também aquele que subiu acima de todos os céus, para o encher o universo com a sua presença, diz outra versão. Ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que capítulo! Na minha versão fala sobre a unidade da fé. Uma só fé, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todo, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Devemos guardar a unidade do Espírito. Então, a base para a unidade teológica, Deus é uno, social, ou seja, a paz que deve existir entre as pessoas, espiritual, todos receberam a mesma graça, e Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, como é sério isso aqui. Quando nós somos confrontados com esta verdade, nós precisamos refletir. O que é que nós temos feito e o que é que nós somos como igreja? Porque se nós entrarmos numa opção de querermos uma igreja homogênea, no sentido de tipos de pessoas, Efésios 4 não serve para nós. A igreja de Cristo Jesus, a igreja que Ele comprou com seu sangue, ela é heterogênea. Ou seja, nessa igreja vão se converter pessoas tranquilas, pessoas equilibradas, pessoas da paz, boas de se lidar. Maravilha, que bênção, oh, que maravilha de Deus. Mas não para aí não, porque nessa mesma igreja também vai chegar gente encrencada, gente pavio curto, gente estressada, gente que se a cadeira que ele senta no culto tiver diferente, ou se alguém chegou 5 minutos antes dele do culto, e era um visitante, alguém que nunca tinha vindo à igreja e nem sabia que tinha cadeira cativa, como não tem. Mas às vezes tem alguns irmãos que acham uns cantinhos dentro da igreja e compra aquele metro quadrado ali, vamos dizer assim, e aí aquele cantinho é dele. Se aquela pessoa, aquele visitante chegar e sentar naquele lugar que aquele irmão achava que era dele, ele, por ser uma pessoa complicada e difícil, ele vai querer arrumar um problema. Vai querer pedir para alguém lá tirar aquela pessoa. Ou então até vai embora do culto porque aquele lugar era dele. Tem isso, pastor? Tem isso sim. Temos todo tipo de gente. Convivemos
e recebemos todo tipo de pessoas. E nisso está a multiforme graça de Deus. Esse amor de Deus que abraça a todos, que recebe a todos, que abriga a todos no mesmo corpo. E aí nós temos que ter, da parte de Deus, graça, sabedoria para administrar, cuidar, ajudar esse irmão, através do discipulado bíblico, através de doutrina, do ensino, como eu estou fazendo aqui nessa manhã, para que ele possa entender que ele faz parte do corpo. Ele não pode viver uma vida espiritual fora do corpo. E aí começa o processo de transformação do evangelho, do morrer do eu. Lemos aqui em Gálatas: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Semana passada estudamos sobre isso, o morrer do eu. O morrer do eu. Isso é o evangelho. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue os seus triliques, negue as suas esquisitices, negue aquilo que você viveu no passado. Tome a sua cruz a cada dia, todo dia, morrendo, carregando a cruz, vem e me segue. Então, a igreja é isso. A igreja é esse corpo de pessoas diferentes, de pessoas com gostos diferentes, com reações diferentes, com maneiras diferentes. Retiro de carnaval, por exemplo, dá um exemplo aqui, né? Esse ano nós vamos um número maior ainda. Nós tivemos vários problemas lá no retiro. Várias vezes, pastor, só tem que ir lá no quarto lá, porque fulano está indo embora. E eu pude me ajoelhar ali, chorar com aquele irmão, falar: você não vai embora não. Mas pastor, meu irmão, nós somos uma igreja. Aqui está a sua família espiritual. Nós te amamos. Deus tem algo para a sua vida aqui. Não é um problema, não é uma dificuldade que vai te fazer perder a bênção de Deus. Glória a Deus que aquele irmão entendeu. Oramos, ministramos, abraçamos, choramos. E ele não foi embora. E recebeu a bênção de Deus. Ele, a sua casa, a sua família. Isso é ser igreja, irmãos. Como está escrito nessa camisa que eu gosto de usar sempre, estou usando mais uma vez nessa aula. Somos uma igreja família, uma família igreja. Nenhuma família é perfeita. Seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita, seu irmão não é perfeito, seu tio, seu avô. Nenhuma família é perfeita. Mas aprendemos a conviver uns com os outros dentro do mesmo teto, dentro da mesma casa, porque somos uma família sanguínea, ou de laços formados por muitos e muitos anos, os adotivos, os agregados que chegam e formam família. Não é só o sangue que faz família, não. O amor, os laços também formam família. A igreja é isso. E eu não fico nem um pouco surpreso quando o irmão fala assim: pastor, eu tenho mais intimidade, eu abro mais meu coração com o irmão da igreja, com o irmão da minha célula, com o meu próprio irmão de carne, que vive outra vida, não está nem aí para mim, e aqui eu sou cuidado, aqui eu desabafo, aqui eu sou tratado, aqui eu sou abençoado. Então a família espiritual é mais importante do que a família carnal. Ouço isso sempre, ouço isso tantas vezes. Natural isso, Jesus está dizendo, Jesus disse isso. Que nós ganharíamos no reino dele, pai, mãe, irmão, irmã, por causa do laço espiritual, da ligação espiritual. É isso que Paulo está falando aqui, no capítulo 4, leia, medite. É um texto que nós temos que voltar sempre para meditar, né? Eu já preguei sobre ele muitas e muitas vezes, já fiz várias palavras aqui na igreja sobre Efésios 4, né? E o propósito de Deus nisso tudo é o nosso crescimento. Então, quem não quer andar, mas eu não concordo com isso, você está nessa igreja? Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica boa. Pergunta a Deus. Primeira coisa, você vai orar. Pergunta a Deus:
Procuro saber nas Escrituras se o que essa igreja tem feito é bíblico, está na palavra de Deus. Você descobriu que o pastor é enjoado com Bíblia, está ensinando a Bíblia ao povo, os irmãos estão obedientes à palavra. Uma igreja que leva a sério a palavra de Deus, uma igreja bíblica, coerente, vive os propósitos de Deus. Bem, então, a igreja está no caminho certo, maravilha. Essa visão eu consigo entender, consigo me encaixar numa célula, consigo me encaixar em viver essa comunhão, consigo entender isso. Estou tentando, mas não estou conseguindo. Meu querido, não é a igreja que tem que se adaptar ao seu jeito. Presta atenção nisso. Muitos anos atrás, uma irmã mais antiga me perguntou: mas pastor, o seu jeito é diferente dos outros pastores batistas antigos, que chegavam na igreja de cavalo, de chapéu. Eu falei: mas a igreja escolheu um pastor com uma visão diferente, com um jeito diferente, com princípios, os mesmos princípios dos outros. Os princípios não mudam, querido. A tradição não muda. A vida da igreja não muda. Isso foi trazido pelos apóstolos. Está na Escritura. A igreja primitiva. Nós vivemos o que a igreja primitiva vivia. A partir do pão, no comunhão, nas orações, crescendo, caindo na graça do povo. Isso é Atos 2, Bíblia. A forma de fazer. As igrejas, por exemplo, que não se adaptaram à tecnologia, fecharam na pandemia. Várias igrejas fecharam. Vários pastores se suicidaram. Vários pastores abandonaram o ministério. Não aguentaram. Por quê? Não se adaptaram à realidade. Sem perder a essência. Nos 4 meses que ficamos trancafiados aqui, só no culto online, a essência continuou. A palavra, a instrução, as células online, pelo Zoom, pelos aplicativos, pelo WhatsApp, pregando a palavra. A igreja não parou, mas ela se adaptou às mudanças do tempo presente. Amém? Então é isso. A igreja recebe uma direção de Deus e ela tem caminhado. Se você não consegue entender, ou se alguém não consegue entender, essa pessoa precisa se adaptar, entender o novo tempo e pedir: Deus, me dê sabedoria, então, para poder me encaixar nisso que o Senhor está fazendo. E nossa igreja está de braços abertos para todas as pessoas, tá, irmãos? É claro que também tem gente que não quer, tem gente que não concorda, tem gente que não. Deus abençoe, nós amamos você. Mas o seu lugar não é mais aqui. O seu lugar é em outro lugar. Você vai servir a Deus. Não existe só a chave de Davi, não, para servir a Deus, não. Onde é que está escrito isso? Você pode servir a Deus na Igreja Batista Eduardo, na Igreja Batista da Usina, na Igreja Batista de Bom Jesus, pastor Isaac, amigão nosso, bênção. Ali em Morro do Coco, com o pastor Michel, bênção. Não quer ir na Igreja Batista? Tem metodista aqui, presbiteriana, outra igreja evangélica, que também vai para o céu. O céu não é prerrogativo dos batistas, eu sempre falo isso. Faço parte da EC Campus porque eu creio nisso. Agora, o que não pode acontecer, você está dentro dessa igreja querendo arrumar problema para o pastor, para a liderança, porque você não concorda com a visão dela. Aí não tem condições. Aí você está em pecado. Porque a Bíblia diz que os murmuradores, aqueles que criam divisão no corpo, não estão resistindo não a homens, mas a Deus. Porque o dono dessa igreja não sou eu. Quem manda nessa igreja não sou eu. Quem dirige essa igreja não sou eu, nem a diretoria. A diretoria é eleita pela igreja, mas ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pela voz de Deus. E por isso que Deus tem abençoado essa igreja. Ai de mim, se quiser fazer alguma coisa na minha cabeça aqui. Então essa unidade da fé que Paulo está falando aqui em Efésios 4, irmãos, é muito preciosa para nós como igreja. Eu quero reafirmar isso, vestindo a camisa igreja, família, igreja, compartilhando essa palavra tão poderosa, esse estudo tão poderoso nesta manhã de domingo. Você entenda isso. Nós precisamos preservar o vínculo, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 3. Procurando guardar
a unidade do Espírito, com humildade, seja humilde. Não se ache melhor do que ninguém, não se ache arrogante porque você conhece, porque você já tem tempo de igreja. Bota o seu cavalinho na chuva, filho. Não é assim não. Baixa a bolinha, seja humilde. Seja humilde. Jesus ensina a gente isso, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus foi humilde. Ai de mim se não for humilde como ele. Humildade, versículo 2, mansidão, seja manso. Tenha longo ânimo, não seja daqueles que desistem facilmente. Longanimidade, ter um ânimo longo. Resiliência. O tempo de pandemia, muitos perderam na prova da longanimidade nessa pandemia. Passo na rua, pergunto: pastor, vou aparecer. Sumiu da igreja. E não vem me dizer que desculpa de coronavírus não, tá? Isso é desculpa, me perdoa. Porque eu vejo você indo para campus, você vai para Bom Jesus, você vai para shopping, você faz tudo menos o culto, sem vir no culto. Então, cara de pau você falar que o problema está no culto, né? Aqui com todo o cuidado que a gente tem tomado. Não é. Você perdeu o ânimo. A verdade é essa. Sua vida espiritual acabou. Você tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero viver algo novo. Faz meu coração queimar de novo. Reacende a chama. Volta ao primeiro amor, como está na carta do Apocalipse. Arrepende-te de onde caíste, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, diz a palavra de Deus. Então, precisamos lutar por isso e manter essa unidade. É muito precioso tudo isso. Na vida cristã, todos precisamos de todos, ninguém se basta a si mesmo. A autossuficiência na fé é um engano. Os cristãos devem evidenciar a mudança de comportamento, evitando as coisas que antes praticavam enquanto viviam a velha vida. Os pecados que antes cometíamos devem ser evitados. A prudência e sabedoria devem marcar esse novo estilo de viver. A fé em Cristo permeia o ser como um todo. Não se trata apenas de mero assentimento intelectual. A transformação que Cristo opera resulta de uma vida transformada em todos os sentidos. Aleluia. Além do mais, essa unidade deve ser demonstrada em diversas relações que as pessoas mantêm entre si. Aí Paulo vai entrar no capítulo 5. Finalzinho do capítulo 4, né? Aquele que roubava não roube mais, não deis lugar ao diabo, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não entristeçais o Espírito Santo, toda amargura, ira, cólera, gritaria. Tem gritaria na sua casa? Não, né? Tem não. Na chave de Davi não é possível. Você grita com a sua mulher, você grita com o seu filho, grita com a sua filha. Está aqui na Bíblia, filho. Gritaria. Gritaria seja tirada entre vós. Ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, atenciosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores, capítulo 5, 1, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por vós, com oferta e sacrifício. E aí ele começa a falar sobre família. Vós, mulheres, versículo 32, sejam sujeitos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, se mesmo entregou por ela. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Servos, empregados, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vós, senhores, patrões agora, fazei o mesmo para com os vossos empregados, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles vos está no céu, para
para com ele não há acepção de pessoas. Aí ele termina falando da armadura de Deus, estar firmes contra esse lado do diabo. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Tomar a armadura de Deus, firmes nos vossos lombos com a verdade, couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, escuro da fé, para apagar os dados inflamados, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lembrei aqui de Raione com a galera fazendo a música do Anderson Freire. Tem o capacete da salvação, a couraça da justiça no meu coração. Lindo louvor falando sobre Efésios 6. Aliás, é o título do louvor do Anderson Freire. Efésios 6. Tremenda carta de Paulo. Mensagem para hoje. A unidade de Cristo deve prevalecer sobre as diferenças. Ele derrubou a parede de separação, representada pela inimizade e preconceito entre judeus e gentios. Na nova comunidade formada em Cristo, todas as coisas são novas e a unidade é mais importante que as diferenças de qualquer tipo. Eu já falei isso aqui e vou repetir mais uma vez. Podem chegar grupos diferentes aqui na igreja. Quem sabe um grupo de homossexuais, um grupo de prostitutas, viciados, drogados. Nós vamos olhar como para essas pessoas? Com um olhar diferente? Com um pré-conceito? Não podemos. A divisão entre os cristãos é um escândalo para o Evangelho. Que frase forte da revista, hein? A divisão entre os cristãos é um escândalo para o Evangelho. Devemos nos esforçar para estabelecer avenidas de cooperação entre os diversos grupos dos cristãos. O ponto de convergência deve ser a pessoa de Cristo. A experiência cristã é contínua e progressiva, deve ser vista como um todo. A fé em Cristo não é uma fé espamódica, ou de episódios, ou momentânea. Há pessoas que parecem falar da fé como se fosse uma experiência de drogas, de momentos específicos para se ligar e se desligar. A fé em Cristo deve permear a nossa vida como um todo, sem compartimentos. O Espírito Santo foi dado como penhor, como garantia de que a parte de Deus na vida cristã já foi feita e está completa. O crente onda do mar, ou o crente montanha-russa. Uma hora está lá em cima, aleluia, glória a Deus, vamos para o monte, vamos orar, aleluia, uma benção depois. O crente 6 horas por mim, estou mal, vou separar, não quero mais ficar casado, estou largando meu marido, vou voltar para beber, vou fumar de novo. Vai para o retiro, fica lá em cima. Passa o tempo do retiro, vai lá embaixo. Isso não é de Deus não, filho. Efésios nos mostra que a propósito de Deus, o plano de Deus para convergir todas as coisas em Cristo. A igreja é um laboratório do amor de Deus, como se Deus abrisse uma janela para mostrar ao mundo como Ele gostaria que as pessoas vivessem e se relacionassem umas com as outras. A nossa responsabilidade é tremenda. Quando as pessoas lá fora olharem para uma igreja local, qual é o tipo de realidade que ela vê? Amor de atitudes? Alguém pregou isso, acho que é domingo retrasado aqui nessa igreja. Como que a localidade de Santa Maria de Campos, quem é de Morro do Coco, Espírito Santinho, Murundum, como que a sua localidade conhece a sua igreja? Qual é a característica da sua igreja que você está passando para eles? A igreja é um laboratório do amor de Deus. O propósito de Deus é que as pessoas chegassem para a igreja, vivessem nela, se relacionassem umas com as outras com amor. Por último, os dons que Deus concede à igreja evidenciam a riqueza da comunidade de fé. Os dons são múltiplos, são dádivas de Deus para o seu povo. Devemos manter a visão de conjunto para a eficácia do corpo. Amém? Vou terminar contando uma história verdadeira de uma igreja que, em determinado dia, ela de madeira, pegou fogo. E as pessoas
da comunidade começaram a se mobilizar para arrumar balde de água e encher os baldes para tentar apagar o fogo. E aí se formou em torno daquela igreja uma grande corrente de força, uma grande corrente de ajuda e de unidade. No meio daquela confusão toda, um vizinho ateu da igreja, passando a água, um balde d'água para um daqueles irmãos mais antigos da igreja, ouviu o seguinte: estou surpreso, estou muito surpreso de ver o senhor aqui, nos ajudando. E ele falou: é porque é a primeira vez que essa igreja abre as portas para receber as pessoas, dá oportunidade para elas entrarem. Precisou ela pegar fogo para isso acontecer. Querido, eu oro para que não precise acontecer mais nada, a não ser nós nos fortalecermos no amor de Cristo e mostrarmos para o mundo que este amor tem feito a diferença. E é esse amor que nós queremos transmitir para todos que estão à nossa volta. O verdadeiro. Nisto conhecerão, se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que Deus aumente esse amor em nós, entre nós, em nós pelos perdidos, pelos que estão lá fora, para que possamos olhar com amor por eles também. E recebemos os que vierem, bonitos, não tão bonitos, com problemas sérios, graves, situações difíceis que vamos ter que tratar e vai dar trabalho, porque tratamento não é fácil, todo mundo sabe disso. Casamentos destruídos, vamos ter que tratar, ajudar, socorrer. E isso é a nossa missão. E é para isso que nós estamos aqui. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o que acabamos de aprender, que o que acabamos de estudar, aquilo que o Senhor revelou para Paulo escrever aos irmãos em Éfeso e às outras igrejas, que está sendo escrito para nós, Igreja Batista Chave de Davi, outubro de 2020, seja verdade. A unidade da fé, o vínculo da perfeição, buscarmos com humildade, suportando um ao outro, tendo longanimidade, entendendo a diferença do irmão, o jeito diferente do irmão, e isso é ser igreja, e isso é viver em família, uma igreja família, uma família igreja, respeitando uns aos outros, unidos pelo amor maior que é o amor de Cristo. Que o mundo veja isso em nós. Que aqueles que estão aqui possam entender isso e mudar o que tem que ser mudado para abraçar mais pessoas que precisam. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor. Obrigado, Pai, por mais uma palavra tão poderosa, mais uma carta e mais um estudo tão poderoso que precisa mexer sim e mudar a nossa vida no dia a dia. Eu oro, eu clamo, peço essa bênção ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus.